podcast da Tuti. Oi, pessoal! Hoje, oficialmente, nós iniciamos o primeiro podcast da Tuti. Aqui vocês vão ficar sabendo de muita informação sobre a saúde da criança e de uma maneira mais leve, descontraída. Eu sou a Camila. Eu sou a Letícia, sou especialista em odontopediatria. Eu sou especialista em odontopediatria e ortodontia. E o nosso intuito aqui hoje é iniciar essa conversa sobre o que a gente quer abordar nesse podcast, o que trazer de informação, trazer informação de uma forma diferente e de uma forma que todo mundo possa entender. O nosso público-alvo não são os profissionais, e sim os pais, cuidadores, professores, para que, de alguma forma, as informações que a gente vai trazer aqui para vocês possa interferir de forma positiva no dia a dia, numa dúvida, em algo que surgir, acontecer, enfim. Já vai lembrar das dicas que a gente deu, que a gente conversou aqui. Então, esse nosso primeiro encontro é para a gente iniciar esse alerta de algo que às vezes a gente até conversou algumas vezes, de que ainda é um pouquinho deixado de lado esse atendimento odontopediátrico. Tem mudado, felizmente, né? A gente vê que a procura está cada vez maior. A procura, o cuidado, eles começaram a entender que o dente descido, que é o dente de leite, ele realmente tem uma importância, ele tem uma função e ele precisa ser mantido o máximo de tempo possível para cumprir toda a sua função dentro da cavidade bucal, junto com o desenvolvimento da criança. E a primeira coisa que a gente quer conversar com vocês é justamente por que procurar um especialista em odontopediatria, o porquê isso é importante. Porque é claro que nós, especialistas, nós temos uma visão diferente. São 2 anos de estudo focado na criança. E sempre o objetivo da nossa consulta sempre vai ser a promoção de saúde, a prevenção, E o que o odontopediatra ele olha? Ele tem um olhar mais aguçado, assim, no desenvolvimento da criança. Não vai olhar só o dente, a gente olha o dente, o desenvolvimento facial, desenvolvimento, como essa criança está comendo, respiração, sono. São várias questões que talvez, né, um dentista generalista, né, um clínico geral, não vai abordar da mesma maneira. E quando a gente pensou em criar a nossa Tuti, que é, né, o nosso bebezinho, ele tá crescendo junto com a gente, a nossa ideia realmente era essa, trazer uma odontologia pediátrica de uma forma diferente, leve, acolhedora, com muito embasamento científico, muita técnica, muito material moderno, porque a gente busca muito isso, aperfeiçoamento com cursos, com meetings, enfim, a gente busca sempre, e felizmente o mercado hoje, ele nos proporciona isso, tem uma infinidade de novos materiais voltados para a odontopediatria, que nos facilita e permite que a gente entregue o melhor para esses pacientes, e ao mesmo tempo, ser também um lugar diferenciado, onde não pareça que você está no dentista, né? E que as crianças gostem de vir. Queiram voltar, né? E acabe com todos esses medos e traumas que já vêm pais, né? Que ficam ansiosos na consulta, levar os filhos, porque tem histórias traumatizantes no dentista, e vocês vão ver uma visão completamente diferente na Tuti. Exatamente. E aí a gente resolveu, a partir disso, de uma forma para informar as pessoas, porque esse perfil de vídeos é muito legal, é muito interessante, em rede social também, mas essa conversa mais informal, onde futuramente a nossa ideia é que os pais, cuidadores, professores, né, até diretores de escola, enfim, eles possam interagir junto com a gente, com dúvidas do dia a dia, né, e a gente possa ter essa conversa, essa troca junto com outros profissionais. Sim. Também, para a gente agregar e trazer essa informação de uma forma diferente, que hoje a gente tem muito pouco. Se a gente for buscar, né, um local, um canal de informações sobre essa parte de odontopediatria, a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Até porque
São profissionais que às vezes têm agenda muito limitada, né? A gente está tendo que se organizar bem para poder criar esse perfil, porque a gente acha que vai ser muito importante realmente. É uma forma muito diferente de passar essa informação de uma forma leve e trazendo da mesma forma como a gente leva para a Tuti, um local sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de pré-julgamento, né? Porque a gente faz isso no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que muitas questões, os pais não deixam a criança chegar e ter uma lesão de cárie, algum problema bucal por negligência, e sim, muitas vezes por falta de informação. E é isso que a gente quer fazer aqui, trazer informações para as famílias, para os pais, para cuidadores, para que não aconteça. Para que a gente consiga fazer essa prevenção de saúde. A gente vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. E no final a gente vai elencar alguns pontos importantes que foge não só da boca, porque às vezes eles pensam, dentista é muito boca, é muito, né? Fica uma coisa meio limitada. A gente vai mostrar para vocês como realmente alterações na cavidade bucal, elas vão interferir em todo o sistema de uma criança, toda a parte de desenvolvimento, enfim. Então, no final, a gente, com tudo que a gente conversar, a gente vai conseguir fazer um resumo e trazer outros pontos que, às vezes, não tenham conhecimento de que pode interferir dessa forma. E é por isso que aqui a gente quer trazer outros profissionais de outras áreas da saúde, claro, sempre focando no atendimento infantil, para mostrar que nós precisamos de muito dessa multidisciplinaridade, de trazer de que a boca que a saúde da criança, os dentes estão relacionados com outras questões. Então, a gente quer elencar tudo isso para vocês, mostrar tudo isso para vocês. Porque a gente tem uma primeira consulta com os pais. A gente tem primeiras consultas de pacientes de 0 a 3 anos, mas a gente também tem primeira consulta de paciente que já está com 7, 8 anos. Então, assim, já teve esse período um pouquinho mais atrasado para essa primeira informação. Então, já vem com algumas alterações, enfim. E aí, quando a gente começa a conversar e passar um pouco de conhecimento, né, o que implicou, né, ou às vezes, claro, a criança nem sempre vai vir com alterações, sim, né, mas o que poderia ter implicado, enfim, os pais até ficam surpresos, e os pais desses menores ficam surpresos e felizes de terem procurado mais cedo, porque nunca pensou que às vezes uma mordida pode interferir numa postura, que vai interferir às vezes numa atividade que a criança vai fazer, numa dor que a criança às vezes reclama em casa e que busca outros profissionais e acaba conseguindo o diagnóstico junto com o dentista. Principalmente o odontopediatra quando a gente fala em questões relacionadas às crianças, né? E por isso que a gente tem que focar em quando que essa primeira consulta deveria acontecer. Exato. Então, assim, o mundo ideal seria que desde na barriga da mamãe, essa grávida já recebesse as informações pra gente, quando tivesse já o primeiro rompimento do primeiro dentinho, ela já tá com bastante conhecimento. Então, a gente tem essa especialidade ali na Tuti, a doutora Letícia, ela faz a parte de pré-natal odontológico, e o ideal seria esse, mas a gente sabe que muitas vezes ainda não acontece isso, então que pelo menos no nascimento do primeiro dentinho seria ideal a primeira consulta, assim, para receber muita informação. Então, essa primeira consulta, quando a criança é bem pequenininha, o pai sai com uma gama de informações e bem ciente de tudo que pode acontecer com essa criança para ele ser um adulto sem cáries. Exatamente. Felizmente, hoje a gente está tendo um nicho de profissionais pediatras que estão ajudando muito, né, os odontopediatras nessa parte por orientar. Que, e rompeu, porque a criança vai mais ao pediatra do que ao odontopediatra, isso é um fato que a gente ainda tem que lidar com isso. Então, esses pais, eles vêm muitas vezes por indicação do pediatra, porque ele vai orientar muito superficialmente, né? E algumas coisas ele ainda vai ter um pouquinho de dúvida para passar, enfim, e não é o foco da consulta
do pediatra, né? Ele vai abordar a criança de uma forma geral. Tem outras áreas também que ele precisa focar nessa consulta. Então, esses pais que buscam o odontopediatra por orientação do pediatra têm crescido muito. Então, são profissionais que estão nos apoiando porque viram a importância de buscar um odontopediatra nesse início, né? Porque às vezes o que acontece, principalmente pais de primeira viagem, né? Que a gente brinca, eles são muitas vezes inseguros, o que é normal, por mais que eles tenham se preparado, lido diversos livros e buscado já orientação durante a gestação, mas algumas alterações que podem acontecer, que são normais e muitas vezes são esperadas, né? Se tu te antecipa e tu avisa que pode acontecer, quando acontecer, não vai ter aquela surpresa, não vai ter aquele medo, não vai ter aquela angústia. Vai entender, não, isso faz parte do processo. Já me foi informado que isso poderia acontecer. Se chegar em determinado tempo, enfim, ou né, alguma situação mais específica, aí eu procuro novamente, mas já me foi alertado que podia acontecer. E essa questão também é porque daí você já tem um profissional de confiança a quem recorrer. Exato. Melhor quando a gente tá com alguma preocupação, alguma dúvida, a gente já tem o nosso profissional de confiança do que sair correndo naquele momento de angústia, de aflição e aí procurar alguém para conseguir resolver o teu problema. Então, isso também é importante, assim, desde essa primeira consulta e a criança pegar confiança nesse profissional. Exato. E os pais também. Isso é muito importante. Porque a gente vai lidar com uma coisa mais preciosa, né? E aquela família, ela tá confiando no teu trabalho, né? E então, assim, a criança pode simpatizar muito contigo, pode gostar muito. Mas se o pai e a mãe, ou o avô que tiver, né, junto ali no atendimento, não conseguir ter essa conexão com o que tu tá explicando, que tu não consiga explicar, que deixe ele realmente sem dúvidas, que tu tá acessível, que é um local que ele é bem... Acolhido, somos quase amigos, estamos ali conversando como amigos, né? Pode ser que aquele paciente não retorne, né? Então, assim, a família, às vezes... Tu chega a ser um apoio para essa família. Ela tá num momento preocupada, aconteceu isso. Ela vai conversar contigo, tu vai acalmar, tu vai explicar que aquilo é normal. Ela já vai ficar mais tranquila, porque ela confia no teu trabalho, né? Então, como a doutora Camila lembrou muito bem, tem que ter já um profissional de referência. Porque a gente tem o pediatra de referência para acolher nos momentos de aflição de alguma doença do filho. Só que o pediatra, ele não vai conseguir resolver problemas bucais. Exato. Né? Então, a gente tem que ter também o odontopediatra. Eu acho tão engraçado que a gente tem que um pouquinho mudar essa visão, assim. Quando o nosso filho tá doente, a gente sempre leva ele no pediatra. Mas por que isso não acontece muitas vezes com o dentista? Por que nós levamos e recorremos e levamos nossos filhos, às vezes... no dentista que a gente já é acostumado aí. Não que esse profissional não tenha capacidade de agir, mas o odontopediatra, ele tem uma visão diferente, o especialista tem uma visão diferente, ele vê aquilo todo dia, ele é acostumado, ele tem uma visão de uma mancha branca e sabe que aquela mancha branca é uma alteração que pode levar a uma lesão cariosa no futuro, que precisa de restauração. E isso talvez passe um pouco batido com outros profissionais. Porque a gente vê muito assim, eu preciso de ortodontia, eu vou precisar colocar o meu aparelho, eu vou procurar um ortodontista. Exato. É claro que eu vou procurar, eu preciso de uma cirurgia mais específica, eu vou procurar um bucomaxilo, enfim, né, um tratamento de canal, né, um tratamento endodôntico, eu vou procurar um endodontista. E isso tem mudado, mas ainda não é uma realidade tão presente no nosso dia a dia em relação ao odontopediatra. Porque uma coisa que as pessoas elas têm que entender, a criança não é um adulto em miniatura. Não é um mini adulto. Nossos tratamentos não são iguais, não é igual a o tudo individualizado em relação a peso, qualquer alteração, idade. Enfim, tem uma série de fatores que a gente tem que saber, conhecer, organizar no pensamento para poder propor um plano de tratamento, porque o plano de tratamento de uma criança X, ela nunca vai ser igual ao da Y. Então, inclusive até na parte de prevenção, tudo tem que ser individualizado. Além disso, a gente
também trabalha não só com a criança, porque com o adulto tu passa uma orientação pro adulto, o adulto ele vai receber aquilo ali e ele vai fazer. A criança depende que a família ajude ela a fazer. Então a gente tem que ter aquele pensamento do que eu vou propor, do que se enquadra para aquela família dentro da realidade que eles vivem. Não posso propor coisas mirabolantes, difíceis de executar, que aquela criança vai voltar ou com o mesmo problema ou agravado, porque a família não conseguiu. Porque dentro da realidade deles, aquilo que eu propus, se eu faço meio que uma receita de bolo, não vai dar certo para eles. Isso que é a diferença da odontopediatria. Exatamente. É propor planos individualizados para cada família e cada criança, sem receita de bolo. Com muito acolhimento, entendendo o que aquela família precisa. E é isso que a gente bate tanto na tecla da importância do odontopediatra. É uma visão completamente diferente. Alguns pais chegam pra gente, né? É uma realidade que a gente compartilha às vezes, crianças com múltiplas lesões da doença cárie. Né, enfim, e já com dificuldade de se alimentar, já com dor, enfim, já um pouquinho mais avançada. Só que aquela mãe, ela até buscou atendimento em outros lugares. Ela tava esse tempo sem buscar, mas por quê? Ela se sentiu julgada, porque ela chegou com a criança com várias lesões. E aí tem profissionais que vêm... Como isso, mãe? O que é que tu deixou de fazer, mãe? Sabe? Aquele julgamento e que a mãe se sente mal, não retorna naquele profissional e acaba não buscando outros, eu digo a mãe, o pai, enfim, né, o cuidador, com medo dessa nova recepção, esse julgamento de tipo assim, meu Deus, eles vão... Eu faço o melhor pro meu filho, mas parece que eu não tô fazendo. Eu cuido muito bem, mas parece que eu não tô cuidando. E até a falta de manejo do profissional com a criança. A fala. E que não consegue dar andamento nesse tratamento, que é completamente diferente da consulta do especialista. A gente vai ter outros programas onde a gente vai abordar em relação a isso, de como a gente conversa, mas como os pais também devem conversar em casa, que isso faz total diferença. Tanto na aceitação do tratamento, como para aquela continuidade de prevenção, de manter aquilo que a gente conseguiu fazer. Né? Tudo é multi, então a gente, né, lida com vários aspectos para um único indivíduo, para dar certo aquele tratamento, enfim. Então a gente depende também de outras pessoas que estejam junto com a gente para a gente conseguir isso. Então, aqui a gente busca trazer isso para que eles entendam que tem essas informações e também a gente consiga, lá no nosso consultório, já de uma forma mais tranquila, eles já chegam com aquela abordagem, não, eu ouvi essa informação. O que eu preciso saber mais? Eu até então eu fazia dessa forma. Não é ideal, né? O que a gente pode fazer para melhorar? O que eu posso fazer a partir daqui? Porque essa é a conversa. Porque o que já passou, não adianta a gente julgar, nem achar ruim, nem dizer que estava errado. Não, então, até então, e isso não é o ideal. A partir de hoje, a gente vai tentar isso aqui, e nada muito drástico também. Porque a gente também não pode submeter a criança a uma mudança de cenário porque ela vai entender aquilo como punitivo. Também. Tipo assim, não, eu não quero mais naquela tia, porque ela tirou tudo que era bom, tudo que eu gostava. Todos os meus doces. E outra coisa, né? O odontopediatra, ele não corta todo doce. A gente entende. A gente vai adaptando essa realidade. A realidade, a situação e assim... A gente não vai tapar e resolver só os problemas. Nós também queremos que esses problemas não aconteçam no futuro. Então, é resolver o que está acontecendo e ajudar essa família para que não aconteça novas lesões, novos problemas, novas coisas, assim. A gente vai tratar o que já vier de problema, mas a gente também vai fazer a parte preventiva. Que é a essencial, que é o que a odontopediatria brilha os olhinhos, é a prevenção. Porque isso, a gente consegue eliminar tantos problemas futuros com a prevenção, além de ela ser mais fácil para os pais e para as crianças também, porque às vezes passar por um procedimento é um pouquinho mais longo, não que é mais difícil, nem que mas vai ser mais tempo de cadeira, mais idas ao consultório. Que não precisaria. Exatamente. Que se tivesse essa informação a gente consegue resolver. E assim, eu brinco, não é... Qual que seria o mundo ideal? O mundo ideal era que o filho viesse para consulta para não fazer nada, mas
muitas aspas nesse nada aqui, né? Porque tem toda uma base para que isso não aconteça. Mas assim, para que venham as consultas para fazer a prevenção mesmo, para que não tenha que se submeter a tratamentos mais invasivos. Para essa criança ser um adulto totalmente zero cáries, e isso é possível, isso a gente consegue fazer. Porque a gente pensa, claro, hoje, né, o que é mais prevalente são as lesões em virtude da doença cárie. Mas, mesmo na prevenção, a gente vai ter todo o aspecto de fisiologia do próprio paciente. Então, toda essa parte genética que a gente não consegue alterar, entre aspas, até desenvolver. Claro que daí a gente tem a intervenção da ortopedia, que a doutora Camila ela faz no consultório, que a gente consegue diminuir ou melhorar, muitas vezes, né, em grande parte dos casos, esses problemas que são estruturais e que não dependem da prevenção de doença cárie. Então, tem alterações que elas vêm em virtude da própria criança, ela já teria aquilo. O pai tem aquela característica, a mãe tem, um avô tem. Então, a gente lida com isso também. Então, são coisas que fogem um pouquinho desse dia a dia. Já vai ser algo que iria se manifestar de qualquer forma. A doença cárie, não. É algo que no dia a dia a gente consegue evitar. Então, a gente associando isso, a gente consegue, né, promover essa prevenção, tornando essas crianças zero cárie, que é o ideal. Muito difícil, pela realidade alimentar que a gente tem hoje em dia, com a facilidade desses fast foods e essas balinhas que são super atrativas, enfim, né? Então nós vamos conversar ao longo dos nossos episódios essa maneira de prevenção, de como funciona a doença cárie. E a gente sabe que é difícil, simples, mas não é fácil. Mas que a gente, com um profissional, com a visão correta, com os pais com a família super engajada, a gente consegue resolver. E pensando nesse aspecto que a gente conversou lá no começo, sobre outras implicações, não só relacionadas à cavidade bucal, que esse atendimento, né, essa busca mais tardia ao odontopediatra pode ocasionar para essa criança. Um fator que a gente, inclusive, encontra, né, com relativa frequência, o aspecto psicológico. Uma criança que tem lesões de cárie, principalmente nos dentes anteriores, as crianças, elas são muito puras, então ela vai perguntar o porquê que o dente do amiguinho tá daquele jeito, por que é diferente, por que tem aquela cor, e aí essas crianças, elas acabam parando de sorrir. Eu tive provavelmente a doutora Camila também, pacientes que chegavam com um sorriso contido. Sim. Porque tinham lesões de cárie. Assim, tem coisa mais triste, pelo menos pra mim era a coisa mais triste ver uma criança que queria sorrir, mas não sorria porque tinha vergonha do julgamento dos outros e provavelmente passou por julgamento de adultos também, que a gente sabe que, né, às vezes tem esses adultos que não têm um pouquinho de sensibilidade. E outro ponto dessa busca tardia é que nós encontramos daí crianças com mais medo e resistência ao dentista, porque já não estão acostumadas com aquele ambiente e muitas vezes vão procurar já quando tem algum problema pra gente ter que resolver. Então, nós temos também esse ponto negativo, uma criança mais traumatizada, uma criança com mais medo, com mais receio do atendimento. E outro aspecto que também nos dificulta, a criança tem dificuldade de alimentação. Então, essa parte nutricional, ela também é afetada. Já tá com o paladar viciado, não teve as informações corretas de como... Lesões em molar, que aí lesões que estão causando dor ou uma lesão já muito mais avançada, que já tem comprometimento endodôntico, enfim, aquela criança, ela não mastiga, ou ela já perdeu aquele dentinho, que ele foi quebrando aos poucos e ela já não tem mais aquele dentinho. Ela não consegue mastigar, então ela vai limitar os alimentos que ela vai aceitar também. Ela vai querer tudo mais pastoso, e aí acaba sendo alguma coisa, um alimento mais cariogênico. Então, também limita e acaba também tendo essa parte
não só nutricional, mas de vitaminas, enfim, essa parte de absorção também é alterada, porque ela não se alimenta, ela não mastiga os alimentos da forma correta, não aceita todo tipo de alimento, porque não consegue se alimentar da forma correta. Comprometimento de fala, da mastigação, às vezes, com uma vinda mais tarde, nós já temos alguns problemas até de fonação, assim, não consegue intervir no tempo correto. Essa criança que chupou muito o bico e tem uma interposição, coloca a língua num lugar diferente. Ela não consegue falar os fonemas de maneira correta. Então, uma coisa que a gente poderia ter intervido, assim, né, ter resolvido um pouquinho antes, essa criança já tem problemas que daí tem que buscar fono, tem que buscar outros profissionais. Então, essa vinda ao odontopediatra mais cedo pode resolver, inclusive, fala e mastigação. E a fala também, inclusive, em pacientes que têm lesões de cárie, porque dentes anteriores que desgastaram, foram quebrando a lesão, né? A lesão já estava muito extensa ou ela progrediu muito rápido, a criança mesmo muito novinha, mas já tem uma lesão muito extensa. E aí também não tem mais aquela segurança da língua. Então, a linguinha, ela é projetada para frente, mesmo não fazendo uso de bicos artificiais, ela tem essa projeção da língua, né? Então, assim, tudo que a gente vê né, começa a diagnosticar mais cedo, é muito mais fácil de tratar, com resultados muito melhores. Então, a gente tem uma previsibilidade do que a gente vai entregar muito melhor, claro, desde que a gente tenha todo aquele apoio da família, claro, né? A gente não... eu sempre digo para os pacientes que o que eu faço ali é 30%. O restante é o dia a dia. Porque ele vai retornar para mim, talvez de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Nesse período, a responsabilidade é toda da família. Então, a maior parte do serviço é feito pela família. Exatamente. Eu vou orientar, vou fazer o procedimento que eu preciso fazer, mas dali para casa, o cuidado é dos pais, né? Claro, qualquer dúvida, a gente tá sempre em contato, tá tudo certo, né? Tá na época de repetir a radiografia, vamos ver se tá tudo bem, enfim, a gente tem essa preocupação, a gente acaba estando no dia a dia dessas crianças, mas não tão presentes quanto pai, mãe, avós, professores, que a gente às vezes, né, lança mão desse outro cuidador, que são os professores que estão no dia a dia dessas crianças, e por isso que a gente acaba colocando, sempre pontuando que não é só a família que a gente quer orientar, toda a rede de apoio são os professores também, porque muitas vezes a gente precisa da colaboração deles, porque a criança passa grande parte do dia delas na escola. Então, a ajuda desse professor na higienização, no cuidado, nos ajudar com o que a criança se alimenta, faz parte do tratamento e vai interferir positivamente no resultado do que a gente propôs, né? Então, essa parte de não só dos profissionais, mas essa rede toda que vem junto com a criança, ela é fundamental. Então, a gente precisa ter essa troca, e por isso a gente precisa se dar muito bem com os pais, avós, enfim, porque a gente passa a informação para eles e eles têm que entender da melhor forma para poder repetir em casa. Teve dúvida? Não vai ter vergonha de nos mandar uma mensagem. Exato. Ou mandar uma foto do creme dental que vai comprar, da escova que tá no mercado. Quantas vezes a gente, né, vai olhar assim, olha só, doutor, eu vou comprar esse aqui, tu acha que é bom? Né, vai funcionar para aquilo que tu indicou, tá certo? Enfim, então a gente consegue ter não tem essa barreira. Esse eu acho que é o fundamental, e era o que a gente sempre conversou que a gente queria, sempre a gente quis isso. Porque a gente chega conversando com o nosso paciente como a gente estivesse recebendo ele na nossa casa. É brincando, é divertido, é fazendo piada, né? E a criança sente esse ambiente. Porque a nossa maioria dos pacientes, eles vão entrando sem pai e mãe. Tipo assim, pode ficar aí, pai. Só querem entrar e sentar na nossa cadeira. Exatamente. Então, e já pegar um brinquedinho. A gente até convida quem quiser conhecer o nosso espaço, né? Que é muito aconchegante. É difícil a pessoa que entra lá e não diz, meu Deus, que cheiro delicioso, porque não tem cheiro de dentista. Foi tudo pensado nisso, até o cheiro do nosso consultório pra que a criança especial. Não associe aquilo jamais em nada de saúde. Então, sem muito branco, é tudo muito colorido, é divertido, para encantar a família também. A família vai achar que tá na sala de casa conversando com um amigo, né? A nossa equipe, a gente busca que seja dessa forma também, os nossos atendimentos, além da gente disponibilizar
tudo que tem de mais moderno e seguro, com muita tecnologia, para a gente ofertar o melhor, da forma mais tranquila para esses pacientes, para que no momento que veio, identificamos algo que tem que intervir logo, que seja da forma mais tranquila, legal, divertida. Então, desde os materiais que a gente escolhe, que a criança pode criar toda uma história, até a parte realmente de técnica que a gente precisa aplicar ali, como técnica anestésica, né, a remoção daquela lesão, se for necessária ou não, tudo é pensado para que seja da forma mais tranquila, confortável. E os pais às vezes saem achando aquilo incrível. Assim, meu Deus, por que não tinha isso na minha época? Eu imaginei que ia ser tão difícil, ela tá saindo rindo. Exato. Então, na TUT, vocês vão, inclusive, né, a gente tem disponível sedação com óxido nitroso, onde a gente permite que a criança fique mais relaxada durante procedimentos mais complexos. Nós temos a anestesia computadorizada, que promete uma anestesia sem dor, o que é nosso maior problema hoje, né? O que a gente mais perde o manejo dos nossos pacientes. Nós também temos a opção de sedação endovenosa com um anestesista, e também nós temos parceria, né, com o hospital para fazer procedimentos mais complexos também com anestesista. Isso, e tudo isso vocês vão encontrar no nosso consultório. Ele é lindo, é maravilhoso. Se vocês quiserem acompanhar um pouco da nossa rotina, vocês podem seguir a TUT no Instagram, ou o nosso Instagram pessoal, que depois a gente disponibiliza para vocês. Mas a nossa ideia de primeiro contato seria essa, da gente mais ou menos como a gente como é que é nosso conversa no nosso consultório com os nossos pacientes. Pedimos até desculpa, porque não somos profissionais, né, nessa parte de comunicação. É só o nosso primeiro dia, a gente promete que vai melhorar. A gente buscou fazer esse formato com muito carinho, para que seja informativo e gostoso de escutar ao mesmo tempo, sem muitos termos técnicos. Então, né, os profissionais que nos ouvem, nos perdoem, que a gente vai evitar essa parte muito formal para ser uma conversa mais tranquila. Para que todo mundo possa entender as informações que a gente quer passar. Porque a nossa ideia é informar o público em geral, né? Então, a gente gostaria de agradecer a paciência de vocês, de terem nos escutado nesse nosso primeiro encontro. Sugestões, nós gostaríamos de pautas, se vocês, né? Nós temos uma ideia, mas as pessoas que vão começar a nos escutar, às vezes surgem com outras dúvidas, então se puderem nos ajudar ou quiserem, né, comentar com sugestões de temas, toda essa parte de criança será abordado aqui, não somente a parte odontológica. Então, nós vamos, né, já conversamos com alguns profissionais, terapeutas ocupacionais, psicólogas, fonoaudiólogas. Então, a gente vai trazer todo esse conteúdo sempre pra gente poder conversar mais sobre isso. Então, a gente agradece muito a atenção de vocês. No nosso próximo episódio. Isso aí. Beijo.